Nesse misterioso país, cada época tem seus monstros e assombrações, mas o medo é imortal. Medo Imortal é um podcast sobre contos clássicos da literatura brasileira de terror. Os Porcos, de Júlia Lopes de Almeida, 1903. A. Arthur Azevedo. Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-as de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. O caso não era novo, nem a espantou, e que lhe havia de cumprir a promessa, sabia-o bem. Ela mesma lembrava-se. Encontrara uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza tinha sido obra do pai. Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado, que a torpe voracidade dos animais esquecera por cansaço e infartamento. Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celuloide o cabelo negro e corredio. Seguia assim, preguiçosamente, com um olhar agudo e vagaroso, as linhas do horizonte, tungindo de fixar os porcos, aqueles porcos malditos, que lhe rodeavam a casa desde a manhã até a noite. Via-o sempre ali, arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e banhas descaídas com um olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de encontrar em si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes barulhentos, e as cambalhotas envolveram-se na sua saia e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes com torça. Os porcos não a temiam. Andavam perto, fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e móveis, que iam e vinham grunhindo, babosos, hediondos, sujos de lama em que se deleitavam. Ou alourados pelo pó de milho que estava ali aos montes, flavescendo ao sol. Ah! Os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo. Umbelina execrava-os e ia passando de modo de acabar com o filho de uma maneira menos degradante e menos cruel. Guardar a criança? Mas como? O seu olhar interrogava em vão o horizonte frouxelado de nuvens. O amante, filho do patrão, tinha-as posto de lado. Diziam até que ia casar com outra. Entretanto, achavam-na todos bonita, no seu tipo de índia, principalmente aos domingos, quando se enfeitava com as maravilhas vermelhas, que lhe davam colorido à pele bronzeada e a vestida toda como um cheiro doce e modesto. Eram 2 da madrugada quando a Umbelina entreabriu um dia a porta da casa paterna e se esgueirou para um terreiro. Fazia luar. Todas as coisas tinham um brilho suavíssimo. A água do monjolo caía em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho de sapé e correndo depois em tio luminoso e trêmulo pela planície tora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do córrego. Todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galo cantava perto, outro respondia mais longe, e ainda outro e outro, até que as vozes dos últimos se contundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. Umbelina afastou com a mão febril o xale que a envolvia e, descobrindo a cabeça, investigou com um olhar sinistro o céu profundo. Onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de quem o padre falava na missa do arraial em termos que ela não atingia, mas que faziam estremecer? Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos. Estaria então escrito que a sua sorte fosse essa, que o pai lhe prometia, de matar a tome aos porcos com a carne da sua carne, o sangue do seu sangue. Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas. A raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem ao filho, odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo ia, esmagá-lo ia, mesmo, mas lançá-lo aos porcos, isso nunca. E voltava-lhe à mente num arrepio, aquele bracinho solto, que ela tivera entre os dedos indiferentes na sua bestialidade da cabocla matuta. O céu estava limpo, azul,
Num céu de janeiro quente, vestido de luz com a sua estrela Vésper enorme e diamantina, e a lua muito grande, muito forte, muito esplendorosa. A cabocla espreitou com o olho vivo para os lados da roça de milho, onde ao seu ouvido agudíssimo parecera sentir uma bulha cautelosa de pés humanos. Mas não veio ninguém, e ela, abrasada, arrancou o xale dos ombros e arrastou-o no chão segurando-o com a mão, que as dores do parto o crestavam convulsivamente. O corpo mostrou-se disforme, mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia de chita. Pelos ombros estreitos agitavam-se as pontas do cabelo negro e luzidio. O ventre pesado, muito descaído, dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia a miúde para respirar alto ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali, nos degraus de pedra que o pai havia de pisar de manhã, quando descesse para o passeio costumado. Uma vingança doida e cruel aquela, que se fixara havia muito tempo no seu coração selvagem. A criança tremia-lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na vida para entrar no túmulo. E ela apressava os passos nervosamente por sobre as folhas da trapoeiraba maninha. Ai! Iam ver agora quem era a cabocla. Desprezavam-na? Riam-se dela? Deixando-a à toa como um cão sem dono? Pois que esperassem! E ruminava seu plano receando esquecer alguma minúcia. Deixaria a criança viver alguns minutos. Fala ia mesmo chorar, para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paina, que ela desfiara cuidadosamente, lhe ouvisse os vágidos débeis e os guardasse sempre na memória, como um remorso. Ela estava perdida. Em casa, não a queriam. A mãe renegava. O pai batia-lhe. O amante fechava-lhe as portas. E Umbelina praguejava alto, ameaçando de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina. O luar, com a sua luz brancacenta e fria, iluminava a triste caminhada daquela mulher, quase nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho, já seca, muito amarelada, e que estralava ao contato do seu corpo mal firme. Passou depois o grande canavial, de um verde d'água, que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá, perto do engenho, na esplanada da esquerda. Por entre as canas ouve-se um rastejar de cobras. Ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo de ave assustada. A cabocla benzeu-se e cortou direto pelo terreno mole do feijoal ainda novo, esmagando sob a sola dos pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois, abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e volta, com que ela o impeliu para diante e para trás. Entrou no pasto da fazenda. Uma grande nudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla abaixou-se tolhida, suspendendo o ventre com as mãos. Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física que se aproximava em contrações violentas. Umbelina sentia uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos. Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e triste. Súbito, sacudiu-a com uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade fê-la praguejar e ergueu-se depois raivosa e decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a orla do pomar, antes de cair na porta do amante. Foi, mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas. Lá embaixo, aparecia já a chapa branca, batida do luar, das paredes da casa. A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos cansados. O suor caía-lhe em bagas grossas por todo o corpo, ao tempo que as pernas lhe se vergavam ao peso da criança. No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam no seu espírito e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer.
Ela alcançou a sombra com passadas vacilantes, mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o terreno e tropeçavam nas raízes das árvores, muito estendidas e salientes do chão. A cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente nas mãos espalmadas. O choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram-lhe tolhê-la. Quis reagir e ainda levantar-se, mas já não pôde, e furiosa, descerrou os dentes soltando os últimos e agudíssimos gritos da expulsão. Um minuto depois a criança chorava sufocadamente. A cabocla então arrancou com os dentes o cordão da saia, e só erguendo o corpo atuou com a firmeza o umbigo do filho, e enrolou-o no xale, sem olhar para ele, com medo de o amar. Com medo de o amar, no seu coração de selvagem desabrochava timidamente a flor da maternidade. Umbelina levantou-se a custo, com o filho nos braços. O corpo esmagado de dores que pareciam esgarçalharem-lhe. Nas carnes não obedecia sua vontade. Lá embaixo, a mesma chapa de luz, alvancenta, acenava-lhe, chamando-a para uma vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse aquelas janelas e chamasse o amante, ele viria comovido e trêmulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas custosas a seguir com o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores, e sentindo-se esvair, soltou-se na grama para descansar. Descobriu então a meio o corpo do filho, achou-o branco, achou-o bonito, e no impulso de amor beijou-o na boca. A criança moveu os lábios na sucção dos recém-nascidos, e ela deu-lhe o peito. O pequenino puxava inutilmente. A cabocla não tinha alento. A cabeça pendia-lhe numa vertigem suave. Veio-lhe depois outra dor. Os braços abriram-se-lhe, e ela caiu de costas. A lua sumia-se, e os primeiros alvores da aurora tingiram de um róseo dourado todo o horizonte. E em cima o azul, carregado da noite, mudava para um violeta transparente, esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce transformação da luz que Umbelina mal distinguiu um vulto negro que se aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelancosas, com o rabo fino arqueado sobre as ancas enormes e pelo hirto, e rompendo pelo ralo da pele escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente fixo, era uma porca. Umbelina sentiu-se grunhir, viu confusamente os movimentos repetidos do seu focinho trombudo gelatinoso que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu, ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era o filho. Quis erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo, salvá-lo, mas continuava a esvair-se. Os olhos mal se abriam, os membros laços não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor-de-rosa. Você está ouvindo Medo Imortal, literatura brasileira clássica de terror. Agora, uma conversa sobre o conto. Ouvintes, vocês acabaram de escutar a adaptação de Os Porcos, que é um conto absurdamente forte da Júlia Lopes de Almeida. Eu devo dizer que o livro que dá a inspiração pro podcast que estamos fazendo, O Medo Imortal, ele nasceu definitivamente quando eu tive acesso a esse conto especificamente da Júlia Lopes de Almeida. Eu, preciso trabalhar com ela e com outros autores aqui que fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. Então o livro é uma desculpa, ele usa a Academia Brasileira de Letras para dar uma justiça para uma mulher que participou de todas as reuniões de criação da BL, mas chegou no momento da criação da academia, ela foi barrada porque seguiu o modelo francês, que só permitia a entrada de homens, 40 homens, que escolheram 40 homens como patronos, que foram substituídos por 40 homens, e que assim ficou
multiplicou ao longo do século XX até os anos 70, quando finalmente entrou uma primeira imortal na Academia Brasileira de Letras, né? Então eu tenho o prazer aqui agora de poder falar sobre esse conto, sobre essa autoria feminina fantástica da nossa literatura, com uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, Ana Acker. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Ana. Olá, Romeu, tudo bem? É um prazer, uma satisfação poder estar aqui falando deste conto, que é, de fato, mesmo tendo sido lançado lá no início do século XX, ele é profundamente atual, contemporâneo, e que nos mobiliza, assim. É uma leitura muito crua, né, de uma situação que nos faz pensar uma série de questões, né? Tanto lá do início do século, ainda reverberando questões sociais e políticas, né, do Brasil que se transformava, que recém era uma república, para questões muito, muito humanas, assim, situações muito humanas do que é ser uma mulher, né, uma mulher negra, indígena, né, o Cabocla, vai né? usar cabocla, mestiça, enfim, esses termos, mas uma mulher não branca. O que é a maternidade para ela na situação em que ela se encontra? Uma situação de abuso do patrão ali, do dono das terras onde Isso, ela e o pai moravam, né? E o traço do horror, né, do gótico, ele vem logo na entrada, né, logo de saída no conto ali, em que ela já vai explicando para o leitor que ela, ao contar que estava grávida, já apanhou muito do pai e já teve a sentença. Vou dar o seu filho para os porcos. E é interessante que a Júlia teria revelado em entrevistas que esse conto seria uma história que ela teria escutado. Sim, sim. Ou seja, dá ainda um tom mais assustador para essa Angustiante, história. né? Angustiante. E à medida em que ela vai dizendo, né, em que ela sabe que o pai vai fazer isso com o filho dela, e no início ali na leitura, nós podemos pensar, bom, a Umbelina vai querer salvar esse filho, né? Ela não vai deixar que o pai faça isso, ela vai fugir, mas ela revela que não, que ela quer dar cabo, ela quer matar o filho. Sim, sim. Mas não quer que ele seja devorado pelos porcos, porque isso seria ainda mais cruel. Ou seja, o conto, logo no início, ele diz ao que ele veio, assim, não é uma história que vai, né, ser redentora, não, essa mulher sofreu um abuso, ela teve um envolvimento com o filho do patrão, talvez achou que foi iludida, que poderia, né, se casar com ele, né, ter esse filho Melhorar de vida. Isso, mudar de vida, casar, ser reconhecida. Não, ela sabe que isso é muito difícil, praticamente impossível de acontecer. E aí ela pensa, não, eu vou acabar com ele, mas não da mesma forma. E aí, aquele caso que ela fala logo no início ali, que ela já tinha visto o pai fazer isso, né? Ela já tinha visto o braço de um bebê no meio de um arbusto, um negócio. É um conto assustador, Nossa. né? Vamos combinar que ele é É o horror da vida real, sem nada de sobrenatural, de uma realidade que a gente sabe que acontece. Isso, ele não tem nada de sobrenatural. E aí, à medida ali que ela vai avançando, ela vai dizendo, explicando por que ela não quer dar aos porcos o filho, né? E ela começa a descrever essa relação com, né, esse nojo que ela tem do animal, que o animal está no chão, ele se arrasta, e ele estaria talvez de alguma forma para aquela sociedade, né? Ela estaria num patamar, ela seria uma pessoa que não teria um valor dentro daquela sociedade. Então, assim, ó, eles me veem no mesmo lugar que os porcos, mas eu não quero estar nesse lugar, né? Eu vou dar uma morte digna para o meu filho, algo nesse sentido. E aí a gente começa a ver, à medida que o conto vai avançando, ali ela sai, então, né, às 2 da madrugada, então outro aspecto horrorífico, né? Ela sai de madrugada à rua, tentando de alguma forma talvez chegar a essa casa do patrão, ter algum tipo de, né, de redenção, quem sabe. Acolhimento. E acolhimento, né? A gente não sabe, né, que de alguma forma talvez fugir do destino, né? Ela tem assim
um diálogo interno, né? Tem esse narrador em terceira pessoa, às vezes ela tem esse diálogo interno também, e ela quer, de alguma forma, ao querer se livrar do filho, ela quer se vingar desse pai que não vai reconhecê-lo e que jurou um amor que não entregou para ela. Então a gente tem aqui uma heroína gótica, né? Sim, sim. Uma heroína, uma anti-heroína, porque é uma mulher que vai negar a maternidade, né? E a Júlia de Almeida, ela escrevia, né, defendendo a maternidade como uma forma, né, nos seus escritos feministas, ela defendia que a maternidade, ela enxergava a maternidade como uma forma de evolução da mulher, mas aqui e até de algumas análises que eu li sobre esse conto, que ela não enxerga pessoas como a Umbelina nesse lugar dessa maternidade que à época era reconhecida como redentora, né? Que poderia ser pensada como uma maternidade das mulheres brancas. E aqui a gente já começa a ver problemáticas da época, assim, que reverberam na obra dela. Uhum. A gente não tem um reconhecimento assim da Umbelina como alguém que pode ter uma maternidade que vai ser reconhecida pela sociedade, né? Então a gente pode já pensar certo, é crítico para a obra da autora, mas sem desmerecer a importância que ele tem das questões que ele levanta, até pelo olhar da época, né? Que a gente tem que considerar que aquele contexto ele não permitia talvez uma discussão mais aprofundada sobre preconceito, né, racismo estrutural. Essa discussão ainda não reverberava tanto naquele momento. Uhum. E aí eu acho que ela vai, à medida que ela vai tendo esse embate interno, né, de descartar esse filho, e ela começa a ter as dores do parto, né? E isso vai sendo dito, né? Então ela vai avançando, ela vai tentando chegar perto da casa, ela vai tendo as dores do parto, e aí a gente vai ter toda uma discussão também que está em autoras como a Barbara Creed, né, do Monstruoso Feminino, da Júlia Kristeva, sobre o abjeto e como o corpo da mulher, muitas vezes, no cinema de horror, né, o próprio parto, ele tem, né, o sangue, né, todos os fluidos, isso tem um caráter, às vezes, de abjeto, né, e temos filmes de horror que vão lidar com isso. Se a gente pensar em O Bebê de Rosemary, Bebê de se a gente pensar em Rosemary. Alien... Isso, mais recentemente aquele mexicano Roecera, que a mulher está grávida e ela começa a ter uma série né, de questões psíquicas e até um tanto quanto, né, pensando uma pegada sobrenatural, o que eu vou fazer com esse filho, se eu quero esse filho, se eu não quero esse filho, que é uma discussão da maternidade mesmo, Uhum. né, de aceitar ou não aceitar essa maternidade. E ela começa a viver esse conflito. Então, ela vai ter o filho, e no momento que o filho nasce, ela percebe que o filho é branco. E ao ela ver que o filho é branco, ela já tem uma postura diferente, né? Ela vai dar um beijo nesse filho, ela vai amamentá-lo, ela vai talvez perceber, não, acredito que esse filho pode me dar uma outra possibilidade. Uhum. E aí o que acontece? Não vai ter outra possibilidade. É como se ela tivesse esse destino selado, né? E aí vai vir a porca, vai devorá-lo e ela vai ver ainda a criança ser devorada antes de morrer. Uhum. Não há nenhum tipo de redenção para ela, não há nenhum tipo de escapatória. É aquela personagem que está dentro de uma estrutura de opressão, né? De uma estrutura e que esse pai dessa criança não quer saber dela, e ali também o conto vai trazer que a mãe não quer saber dela, e o pai dela também não, né? O pai já selou o destino, ou seja, não há escapatória para essa personagem, e ela também não aceita, como ela é quase como se fosse uma espécie de punição, né? Ela não aceitou essa maternidade, ela não queria esse filho desde o início, e ela, quando o quis, já era tarde demais, né? Vem um animal e o devora. Esse conto, né, para a época, ele tem toda uma discussão, né, das pessoas que não eram, né? A gente tinha também
o Brasil passado por um processo de abolição da escravatura, mas aquelas pessoas não tinham qualquer tipo de estrutura, foram Foram jogadas abandonadas à pelo rua, Estado. não, abandonadas pelo Estado, não se tinha políticas públicas, é o momento de processos migratórios Que daí tinha uma europeus. participação do Estado, pelo menos dando terras, né, Sim, prometendo, sim. que não, que E foi completamente aí, negado aos ex-escravos, né? isso. E aí a Umbelina, né, dentro daquele contexto, seria uma pessoa que não estava dentro daquele escopo de interesse e vai viver todos os horrores de vários tipos de abandono, o abandono da família, o abandono do suposto amor que ela talvez nutria ou alguma esperança de mudança de vida ou ascensão social, que não acontece. E aí, quando a gente percebe também o quanto essa maternidade não se concretiza, né, de nenhuma forma, quando ela resolve talvez ter algum tipo de esperança, não se concretiza, né? É como se aquele passado retornasse, né? O que é um traço do gótico. Esse passado que ela talvez, ou essa vida que ela sofreu assassina, não vai ter nenhum tipo de transformação redentora, não vai dar nenhum tipo de sobrevivência a ela, pelo contrário. Ela vai seguir a sina, ela vai seguir o destino, e isso é muito interessante que ao a criança nascer, né, a gente tem o período ali começa a raiar o sol, a alvorada, né, o Dá uma conto fiapo vai de esperança isso, que te é dando arrancado. uma. Não, ele te arranca, assim, ele te tira, não, ela não vai conseguir. Sim. O luar já está, né, já tá dando lugar aos raios da aurora. Não. Então, é um conto muito cruel, assim, com a personagem, com o leitor, com a própria criança, né, que enfim, é devorada pelo animal. Eu acho interessante que E você falou dos elementos góticos e tal, de como o passado volta e tal. Muitas vezes se usa o subterfúgio do sobrenatural ali para representar isso como fantasma, como um demônio, como isso do passado que volta, né? Literalmente, é um uhum. fantasma e tal. A Júlia Lopes de Almeida, ela dispensa completamente qualquer metáfora e tal e vai para a mais cruel realidade. Sim, sim. É um gótico naturalista, né? Sim. Até essa porca, em algum momento, a gente poderia pensar, poxa, mas será que essa porca existia mesmo? Não seria um delírio dela? Uhum. Não seria talvez uma metáfora para alguém, o pai que veio arrancar a criança dela? Não, é um É animal. tão cru, né? O pai aparece É, também e tal. isso. É um animal que chega ali. E é E não que a Júlia interessante. não soubesse trabalhar com esses elementos. O caso de Ruth, por exemplo, a gente tem uma voz sobrenatural que Uhum, aparece. A gente aqui discutiu sobre a Alma das Flores, que tem uma questão sinestésica ali, aparecendo criaturas, né, representando o odor das flores e tal. A Júlia era muito hábil para usar esses elementos assim do fantástico e tal, mas quando ela queria fazer uma representação crua, né, as rosas também, um outro conto dela extremamente cruel, também com relação do pai com a filha, né? uhum. Né? Sim, e aí, diferente, no caso de Ruth, a mulher era branca, né? Uhum. Então, tu tens um outro tipo de aceitação, né, por aquilo que ela passou, por conta daquele namorado, noivo. Aqui não, né? Então, aqui, né, é uma mulher que teve uma situação de se relacionar com o filho do patrão. Ela saberia que o destino dela seria outro, né, Uhum. que seria muito difícil ela reverter ou reverberar isso. E a narrativa é muito crua. E é interessante que é uma porca que vai devorar a criança, né? É uma porca que está, inclusive, com as mamas arrastando no chão, ou seja, é uma porca que tem filhotes. Uhum. Uhum. Essa coisa, né, de uma mãe Sim, pegar o filhote da outra, sim. né, para enfim, devorar. Eu acabei citando Aliens e tal, isso também lembra um pouco Aliens, né? Que tem um certo momento ali que tem a Isso. Ripley, tem a filha da Ripley, tem a rainha Alien, Uhum. né? Só mulheres em jogo ali, né? Toda uma narrativa Sim, completamente sim. 100% feminina, né? Uhum. E acredito, esse monstruoso feminino aqui, através dela, vai se concretizar no conto, principalmente pela questão do parto, né, do parir, do ato ali de parir a criança, e por não aceitar essa maternidade. Que a gente tem isso em outros
filmes de horror, né? Você citou o Bebê de Rosemary, né? A Rosemary também, em algum momento, quando ela vê que é o filho do demônio, ela quer rejeitar, ela quer acabar com ele, mas no fim ela acaba por Acaba aceitá-lo. aceitando, né? Tem os olhos A do pai. Isso, tem os olhos do pai, né? A redenção materna fala mais alto. E aqui essa tentativa de redenção materna não se concretiza. Né? O animal devora a criança. Recentemente a gente teve filmes com essa questão da gravidez em Questões Fantásticas ali. A gente teve a prequel do A Profecia, né? Que a criança, né, filho de uma chacal ali, mas precisava de uma freira para ser fecundada ali, para fazer o filho do demônio também, né? Também tem essa questão bem pesada da gravidez ali, né? Isso, e do corpo da mulher como quase uma hospedeira para a criança, né? E aí, quando a criança nasce, a criança se torna o centro e a mãe acaba sendo escanteada, né? Nós temos filmes recentes agora que trabalham muito bem isso, que não são necessariamente de horror, embora tenham alguns traços, que é o Die My Love e o Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, né? Eu não sei se você já assistiu, mas para mim, o Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria é um filme que tem muitos elementos horroríficos, assim, daquela relação daquela maternidade, daquela mãe sobrecarregada, que precisa cuidar da filha, e a filha tem uma doença muito grave, e ela vai cada vez mais, assim, se sucumbindo, né, diante daquela situação. E é isso, assim, a criança, ela precisa, ela, o tempo todo, prover a criança, resolver tudo, resolver, né, situações, o pai, né, ausente, completamente ausente, trabalhando fora de casa, e ela vivendo aquela situação extremamente difícil ali e sozinha. E claro que ela acaba se anulando, né? Ela se anula, ela deixa de existir para fazer com que a criança tenha o tratamento. E aí, se a gente for pensar, né, nessa troca, nessa inversão da mulher santificada, da mulher que alcançou um outro patamar porque ela está gerando um filho, essa coisa quase santa, assim, né? A mulher se torna, né, um ser santificado Cumpre o ou seu papel. abençoado. Isso, cumpriu o seu papel na sociedade. A partir do momento que a criança nasce e ela tem que se tornar mãe, né, o tornar-se mãe é se doar completamente e a criança passa a ser o centro das atenções. E aí a gente vai ter esses filmes que vão lidar muito bem com isso. Outro que eu gosto muito, que é mais antigo, é o Babadook. Ah, nossa, muito bom. Que é uma mãe que está vivendo um luto. É do né? marido E ali, no meio né? daquele luto, ela precisa, ao mesmo tempo, né, resolver a vida da criança. E aqui, neste conto, não é dada uma oportunidade, né, para a Umbelina se redimir. Não, eu vou aceitar a maternidade, eu vou conseguir, né, ter outra vida. Isso é cortado dela completamente, como se ela tivesse que seguir uma sina de exclusão, de abandono, de estar completamente sozinha, né? Então, ou seja, ela refere várias pessoas, mas ela está completamente sozinha. O único momento que ela não está sozinha é quando o filho nasce, mas aí ele é tirado dela e ela também acaba morrendo. Eu acho assim que dentro do estereótipo possível, que ainda mais no começo do século XX, mas mesmo hoje em dia, né, é a última história que se esperaria de uma mulher escrevendo, né? Porque Sim. mostra essa crueldade absurda e de um jeito nada idílico, né? Nada de final hollywoodiano. Não, e assim, realmente, para uma mulher escrever isso, essa época é bastante Avançado. transgressor, né? Porque hoje nós vemos tanto essa discussão, né, de filmes sobre maternidade, a diferença que é, pegando o cinema de horror, a diferença que é quando nós temos filmes de horror que tratam de maternidade e são dirigidos por mulheres e quando eles são dirigidos por homens. E aqui nós estamos falando de um conto, né, da literatura, e é algo lá do início do século XX, né, ainda reverberando muito o século XIX, de uma mulher que é da burguesia, né, a Júlia, embora Filha de sendo portugueses.
sendo, né, feminista, escrevendo também em revistas, na imprensa, mas ela não, ela via essa realidade, né, ela pensava sobre ela, mas ela não vivia essa realidade. Uhum. E, de certa maneira, é um conto que tem muito do Brasil, do que era aquele Brasil e do que é esse Brasil hoje ainda, quando nós temos, né, né, números ainda muito elevados e alarmantes de diferenças de oportunidades, né, para mulheres negras, pardas, indígenas, em relação às mulheres brancas. Isso sem falar nos E números absurdos de feminicídio, né? de feminicídio também, e de abandono paterno de Sim, todas as formas, sim, sim. né? Sejam eles, O aborto seja masculino, né? seja aquele abandono explícito, como esse vivido pela personagem aqui do conto, ou aquele abandono não, tem lá, né, o pai provedor, mas é aquele pai que não participa, que não realmente está dentro da criação da criança, do ser pai, de pedir essas funções com a mãe. É realmente muito atual, assim, assustadoramente atual. Ele é um conto cru, duro, que nos faz pensar sobre a maternidade, sobre a escolha e não ter escolha, e aí a Umbelina não teve essa escolha, mesmo quando a mulher tem a escolha, né, querer ser mãe, é um processo que não é fácil, é tranquilo, se repensa o tempo todo, se discute uma série de questões. Outro dia nós estávamos pensando, né, num grupo nosso de pesquisadores de cinema de horror, aí um colega homem assim, claro que eu não vou saber o que que é, mas são tantos filmes sobre maternidade e horror, né? E eu disse, realmente, rende muitos filmes, porque tem muitas questões que englobam esse período de transformação. Uhum. Sem falar aqueles que não são explícitos, né? Você citou o Alien, né? O Alien não é um filme explícito, mas ele tem ali um debate sobre maternidade também. Uhum, uhum. E estupro, né? Porque o Uhum. alien invade o corpo Sim, sem pedir, sim. né? Inocula e você vai virar Uhum. uma hospedeira ali, um hospedeiro também, né? Isso. Sem a menor vontade ali, né? Dá pra fazer várias leituras ali, né? Uhum. E é um conto da maturidade da Júlia, né? Ela já escreveu Ânsia Eterna ali já passado dos 40 anos, né? Uma mulher que teve uma produção ao longo de 4 décadas também, né? Passou por tudo, né? Escreveu romances, escreveu, como você falou, tem a participação dela na imprensa, né? Foi nossa colega, né? Jornalista Sim. Uhum. aqui. Escreveu sobre abolicionismo, né? Uma pessoa fascinante de ser conhecida, né? Escreveu para criança Sim, também. pioneira da literatura infantil, né? Ela é irmã, né? Que trabalharam com Uhum. isso, né? E o dado biográfico dela mais inusitado que eu conheço tem a ver com o Cristo Redentor. Já ouviu falar sobre isso, não? Sobre o Cristo Redentor? É, porque o Cristo Redentor foi um Não. presente dos franceses pro Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, mas ele era formado com, né, com moldes e tal, né? E as mãos do Cristo Redentor, ali, o molde das mãos do Cristo Redentor, são da filha da Júlia Lopes de Almeida. O Cristo Redentor Que tem, inusitado. o Cristo Redentor tem mãos femininas de uma descendente Sim, da Júlia Lopes de Almeida. sim. Ana, eu tenho que te agradecer muito por sua aula que você deu aqui. Você destrinchou um conto que é extremamente importante para mim, extremamente mesmo, assim. Foi o conto que deu origem a tudo isso aqui, o livro, ao podcast e tal. Eu não tenho como te agradecer essa aula que você nos deu aqui. Imagina. Pô, eu te agradeço muito. Tem algum um meio dos ouvintes te acompanharem? Você está nas redes sociais? Você tem algum site? Eu estou nas redes sociais. Se procurarem Ana Acker, né? Com CK, né? Acker, vão me encontrar. Eu estou no processo agora de finalização do meu livro, né? Que derivou da minha tese de doutorado, que vai ser sobre horror found footage. Que maravilha. Atualizei algumas questões da tese. É muito engraçado que quando eu terminei lá em 2017, eu supus, assim, claro que a pesquisa, a gente está muito tempo em cima daquele tema. Eu achei, bom, o found footage, ele está numa espécie de um esgotamento, está entrando num declínio.
E eu tenho percebido que não necessariamente ele esteja num declínio, mas ele se transformou de diversas formas. O Assim. desktop horror, por exemplo, né? Isso, o desktop horror, que eu cheguei até a discutir isso em um dos seminários do Gótico, eu apresentei sobre esse horror por interface computacional. Sim. Agora a gente tem toda uma onda de filmes que emulam uma nostalgia, uma certa imagem que simula o VHS ou simula uma película, né? Tem a trilogia do Ty West, né? O X, Pearl e Maxine, né? Que ele vai trazer diferentes épocas assim do cinema de horror e muita nostalgia no cinema de horror, muita nostalgia. E essa nostalgia ela não é só de temáticas às vezes ou de sequências, refilmagens, ela é também estética, ela é no tipo de imagem. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, me motivou também a enfrentar a realização do livro, porque, enfim, a gente vai sendo atropelado pelas funções, pelo trabalho, por outras pesquisas. Pela vida. E pela vida, né? Mas agora está logo... Já tem editora prevista? Já... Tem a editora Dialética. Então vamos ficar de olho nas suas redes aí para saber novidades, então. Sim, com certeza. Ana, muito obrigado por ter disposto o seu domingo para conversar com a gente aqui. Obrigadão. E os ouvintes, se preparem para os próximos episódios. Muito obrigado, até mais. O conto apresentado neste episódio foi Os Porcos, de Júlia Lopes de Almeida, originalmente publicado em 1903, obra em domínio público. A leitura foi interpretada por Gustavo Brito. A conversa contou com Romeu Martins e Ana Acker. Medo Imortal é uma produção da Desterro Filmes, com curadoria, pesquisa e apresentação de Romeu Martins. Direção do podcast por Mariana Tomé, roteiro de Romeu Martins, Mariana Tomé e Pedro Cruz. Captação, edição e desenho de som por Matheus Massa. Medo Imortal é uma proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, FCC, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Apoio No Sleep Café e Livraria Édera. Medo Imortal. O medo não morre.